pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Meditarô. Meu nome é Felice e este é o canal que propõe reflexões, aconselhamentos a partir da leitura de tarô. E hoje eu vou começar com a previsão para 2022 para os capricornianos e capricornianas. Sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam no canal, curta, compartilhe, deixe seu like. Se a leitura não ressoar com você, não tem problema, são muitas energias envolvidas, não é uma leitura particular. Caso você queira saber sobre leitura particular, está aqui na descrição do vídeo. E se não ressoar com você, você pode estar olhando, né, o seu signo ascendente, Vênus, lunar, Júpiter, é uma boa. Mas aí você precisa saber do seu mapa astral para poder saber quais são os signos, né, que mais imperam aí no seu mapa. Em sites de astrologia você encontra, tá? Essas informações. Então vamos lá, capricornianos e capricornianas, para saber as previsões, né, de acordo com o tarô aqui para o ano de 2022, né? A gente deseja que o seu ano seja também um ano muito próspero, de muito trabalho, de muita determinação, que a gente sabe que você já tem, de bastante sabedoria, flexibilidade, né? De não ter rigidez com as coisas, para que seu ano possa fluir de uma maneira mais tranquila, né? Ou menos difícil, digamos assim. Então vamos lá, fiz um pré-embaralhamento, mas estou embaralhando novamente as cartas, porque gosto desse ritual aqui, na frente da câmera, né? Onde você está se conectando e eu também. Isso para mim é bastante importante porque são energias que a gente movimenta, certo? E eu gosto desse contato com as cartas, com a energia das mãos, com a intenção aí para o signo Capricórnio, tá? Signo de elemento terra, oposto complementar do signo de Câncer. Vamos lá? Vamos ver a sua leitura para o ano de 2022. O que a boa espiritualidade traz como mensagem, como norte, como aconselhamento, como reflexão, como meditação para você aí que está iniciando esse ano. Nós ainda estamos, né, no período de Capricórnio, pedindo aí as boas energias que nos transmitam bons fluidos, porque todos nós precisamos. Somos seres espirituais aqui vivendo uma experiência terrena, certo? Então vamos lá, Capricórnio. Ok. Cartas embaralhadas. Vamos ver o que a boa espiritualidade nos oferece acerca de mensagem para você que precisa ouvir e merece ouvir, tá bom? Eu aqui sou apenas um canal e vou fazendo as relações aí. Não ressoa com todos, mas a gente espera que vocês possam tirar o máximo, né, dessas mensagens e que saibam usem com sabedoria, tá bom? E com discernimento também, que todo mundo tem o seu livre arbítrio. Então vamos lá, signo de Capricórnio para 2022. O que a espiritualidade nos oferece? São 7 cartas. Vamos lá. 2. Vamos ver. 3. Vamos. 4. Quando eu sinto alguma energia na mão, ela me indica que tem que pegar uma carta.
6, 6, opa, 7, 7. Pois é, quando eu sinto a mão dar uma formigada, é porque é para pegar a carta. Bom, a leitura do fundo do deck eu faço no final, com a mensagem também do livro Vigiai e Orai, tá? Então, capricornianos, essa é a sua leitura para 2022. E aqui é o jogo da pequena cruz celta, tá? São 7 cartas. E eu vou explicando o que é cada casa, né? Agora eu não fico, pessoal, limitada à casa, tá? Eu leio com relação ao que a casa me diz, mas... Deixa a pedrinha aparecer aqui. Mas eu faço relações também, né? É de acordo com o que a minha intuição, ela apresenta, né? Se vem um pensamento intuitivo para dizer alguma coisa que não esteja limitado só a determinada casa, eu vou falar. Porque intuição a gente não pode desprezar de forma alguma, tá? E de repente tem alguém de Capricórnio aí que precisa ouvir especificamente essa mensagem, tá bom? Então vamos lá, tomar um gole de água, porque eu falo muito. Às vezes eu dou uma tossida, eu peço desculpas, mas é pelo excesso mesmo, né? Porque as leituras anuais, é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Leitura anual nesse canal, tá? E as leituras anuais, elas exigem muito, então realmente a gente fala bastante, né? Porque são muitas informações mesmo. O ano é muito longo, né? Então vamos lá para a sua leitura de 2022, signo de Capricórnio. Na casa 1, nós temos o plano espiritual. Essa energia do plano espiritual, ela vai passar pelo plano mental, pelo plano social, que é o plano de relacionamentos, pela parte de trabalho, estudos e rotina, até chegar ao plano material, tá? Então é uma energia que sai aqui em cima, mas a gente espera que ela se manifeste no plano material, tá bom? Aqui é você com você mesmo, né? Como é que você vai estar se reconhecendo no ano de 2022, e aqui é como você vai estar se apresentando para as pessoas, como elas estão te vendo no ano de 2022. Então vamos lá no plano espiritual, Capricórnio. Uau! Nós começamos a sua leitura, Capricórnio, com a carta da Torre, tá? A tão temida carta da Torre. Mas não se assustem, porque as cartas de tarô, elas são neutras. Então, elas podem ser lidas no campo positivo e no campo negativo também. A menos que fosse alguma posição negativa, né? Aí ela vem toda vem com toda a sua intensidade, né? Se fosse no positivo, seria com toda a sua força e com toda a sua glória. Nesse caso aqui, é o plano espiritual. Então sai a carta da Torre. E o que essa carta me diz? Essa carta me diz que a espiritualidade, ela está preparando algo, né, para você, né, já no seu campo energético, etérico, de mudança bastante contundente, tá? Então é de uma mudança que foge ao seu controle, é uma mudança que precisa acontecer, porque de repente você vem, né, na condução da sua vida de uma forma, mas ainda não chegou no caminho onde você de fato merece estar. Então a espiritualidade, ela vem e tchá, ela joga um raio, né, digamos assim. Essa carta, ela é representada também como a mão de Deus, né? Então, observe que é um raio, né, um fogo aqui que vem do céu, que vai desmontar essa torre, essas duas figuras vão cair. É algo que foge ao controle. Pode ser uma situação drástica, pode, mas também pode não ser.
Quando a gente fala em situação drástica, a gente vai refletir muito no que diz respeito à questão material. Mas lembra que eu falei que aqui é uma energia que vai ser trabalhada para se manifestar no material? Aí você diz, nossa, Felícia, então eu não quero que ela se manifeste. Não, calma. Isso aqui significa mudança. Não significa que seja ruim. Na verdade, as mudanças elas sempre são para melhor, né? E mesmo que aparentemente aquela mudança não seja para melhor, lá na frente você vai observar que você precisou daquele tempo para aprender alguma coisa, para fazer algum aprendizado. Então, no final, você sai mais maduro, você sai mais consciente. Então, no fim das contas, foi para melhor, tá? Então, no campo do plano espiritual, a gente tem aqui algo, né, as energias se movimentando para algo que vai fugir completamente do seu controle, que vai ser bastante contundente e de transformação, que precisa de repente ruir com coisas falsas. Porque essa carta, ela rui com o que é falso e só vai restar aquilo que realmente deve ficar. Perdão. Só vai restar aquilo que realmente deve ficar. Então, há aqui um grande potencial de reconstrução, né? De tudo desmoronar, de tudo vir abaixo, mas para que você reconstrua. Então, isso é muito positivo, porque se alguém me diz que, olha, isso aqui precisou ser desconstruído para que viesse abaixo, porque estava pautado ou pautada, né, em bases que não eram muito sólidas. Era um castelo de areia. Existia uma fantasia aqui, né, que estava sendo mantida. E ela precisa ruir. Ela precisa ruir para que ela seja reconstruída em bases sólidas, em bases pautadas na verdade, na justiça, certo? Então, claro, né? A gente não está esperando, porque é algo que acontece de repente. Mas é um grande potencial aqui de grande reconstrução, de grande transformação. É um baque, né? Você sofre um baque, mas é um baque que você vai dizer, meu Deus, o que sobrou? O que sobrou e o que eu preciso fazer? Como é que eu faço para reconstruir? Eu preciso reconstruir de outra forma, em bases mais sólidas. Então isso é muito positivo, tá bom? No campo espiritual, de repente você vai estar vir abaixo, capricorniano, crenças negativas a nível de espiritualidade. Talvez você viesse acreditando numa maneira, né, de lidar com a sua espiritualidade, que agora em 2022 tem energias muito favoráveis para que você mude completamente. Para que você observe que talvez o caminho em que você estava indo era um caminho muito limitado, era um caminho que não deixava você se desenvolver verdadeiramente na sua espiritualidade, né? Então aqui vai abrir portas para que você reconstrua, para que você refaça a sua conexão e refaça de uma forma muito mais verdadeira, muito mais sólida, com Deus muito mais presente, muito mais verdadeiro, né? Talvez seja a sua compreensão de espiritualidade aqui que vai sofrer um grande abalo. Me vem agora, minha intuição me diz que, me vem agora, né? Que, digamos um exemplo, né? Não vai servir para todo mundo, mas digamos que alguém que não condenava o tarô, que não acreditava no tarô, que condenava o tarô, dizia que o tarô não era nada que prestasse, né? E a partir dessa leitura que essa pessoa vê, ela tem a espiritualidade dela completamente reformada. Porque aí ela vai ver o vídeo e ela de repente vai ter contato com o tarô que ela não tinha, e ela vai ver que aqui é uma grande ferramenta, né, com um grande potencial de
autoconhecimento, de espiritualidade, né? De conexão com o divino, com a boa espiritualidade, que aqui ninguém está querendo adivinhar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Na ética do tarô, você não deve ficar adivinhando a vida de ninguém. Você tem que fazer uma jogada para você apenas, né? A ética de um tarólogo profissional, ele tem que seguir isso, ele tem que respeitar isso. É ética, tá? Então, de repente, a sua compreensão da vida espiritual vai mudar. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar. Outro exemplo, ah, alguém que não acreditava na vida após a morte e de repente acontece, né, tem um sonho ou acontece alguma experiência, né, transcendental, onde essa pessoa, ela, não sei, de repente ela faz um desdobramento, enquanto ela, né, consciente, porque desdobramento todos nós fazemos quando a gente dorme, mas o desdobramento consciente pouca gente recorda, né? Então, digamos que ela não tinha contato com essa crença espiritual, né, de vida após a morte, da vida do espírito, né, fora do corpo, e de repente ela se vê numa experiência de desdobramento consciente, onde ela vai ver o corpo dela deitado na cama. Então, olha aí, né? É uma desconstrução. E então, a partir daquilo ali, ela vai dizer: meu Deus, eu estou ficando maluca? Não. A partir daquilo ali, daquela experiência, você vai precisar recorrer a quê? A informações, a estudos, a depoimentos, procurar pessoas que saibam sobre o assunto, com credibilidade, né? Ler bastante, procurar se informar, certo? Então, está ocorrendo alguma coisa aqui. Isso tudo, gente, é com a autorização do Pai Maior. É para o nosso desenvolvimento, né? A boa espiritualidade, ela atua para que a gente entre no caminho certo. A gente precisa confiar nisso. Se alguma coisa saiu da minha vida, né? Se alguma coisa saiu da minha vida, foi para o meu bem, foi livramento. Ainda a mesma coisa se alguma coisa entrou. Entrou porque eu atraí. E por que eu atraí? Se é bom ou se é mal? Por que eu estou atraindo aquilo? Eu preciso mudar a minha faixa vibratória se aquilo não for muito bom. Porque por que eu estou atraindo? Né? Eu preciso cortar essa atração. E como é que eu corto? Me alimentando de coisas boas, de energias positivas, boas leituras, boas conversas, músicas edificantes, certo? Tudo isso influencia na nossa vida. Então a pessoa não sabe por que a vida dela tá bagunçada. Mas aí quando você vai ver, bati aqui no quadro. Mas aí quando você vai ver, é o Salmo 91. É muito bonito, né? Todos os salmos são muito bonitos. E esse é fortíssimo. E aí a vida dela tá bagunçada e quando você vai ver, a pessoa tá grudada na TV, assistindo o que não presta, só ouve música que não presta, só vai para ambiente com vibração baixa, só conversa coisa, sabe, fomentando o ódio, não respeita a opinião dos outros. Então, como é que você quer que a sua vida esteja tranquila? Se você não tá manipulando, né, os setores da sua vida para o bem, as coisas que você faz para o bem, acorda reclamando, vai dormir, né, não agradece, não faz uma prece, trata todo mundo mal. Quer dizer, comece a observar. Isso é autoconhecimento. Comece a observar e comece a se modificar, que você vai ver que pouco a pouco a sua vida vai melhorar, né? No mínimo, mais paz você vai ter. E paz hoje em dia já é uma grande coisa, certo? Então, no campo espiritual, tá acontecendo aqui, né, algum desmoronamento que não serve, que não estava servindo para você, para que haja uma reconstrução, certo, Capricórnio? E confie nessa reconstrução ainda mais enviada, né, pela boa espiritualidade. De repente, se você estiver envolvido, me veio agora, tá, gente?
com trabalhos com uma espiritualidade densa, com energia mais densa, acontece alguma coisa aqui que você diz, meu Deus, eu preciso, né, sair disso, eu preciso ir para uma coisa mais sublime, né, de maior cuidado com a boa espiritualidade, maior contato com a boa espiritualidade, tá bom? Isso vai fazer sentido apenas para alguns aí, tá? Então aqui, no campo mental, plano intelectual, nós temos a carta número 1 do mago. Essa carta, ela vem me falar sobre novos inícios. Mentalmente, você tem aqui, acima da cabeça do mago, um lemniscato. Lemniscato é o símbolo do infinito, certo? Seria o universo, né? Infinito. Então aqui vem falar de novos inícios. Novos inícios, e aqui me diz que você tem todas as ferramentas, Capricorniano, todas as ferramentas para esse novo início. E se sai no campo mental, isso me diz que a partir desse desmoronar aqui, talvez você consiga se conectar melhor com a sua intuição, né? Com esse universo amplo e infinito da sua intuição. E você vai ter todas as ferramentas para equilibrar o seu pensamento, para dar novos inícios a estudos, a comunicações, né? Digamos que algum capricorniano aí está se vendo na descoberta da sua mediunidade. Ele vai precisar estudar. Ele vai precisar estudar para poder trabalhar com todas as ferramentas, né? Que foram disponibilizadas a ele, trabalhar bem. Então, mentalmente, né, você está aí, ó, abrindo o campo para novos inícios, né? Tomar cuidado com manipulações, porque o mago, o que é o mago? O mago, ele é o alquimista. Ele manipula essências, ele manipula os materiais, ele manipula os elementos. Então você vai ser um bom manipulador se você tiver esse objetivo de fazer tudo para um bom fim, certo? Essa carta ela está associada ao signo de Gêmeos, tá? Do elemento ar. Então, no campo mental, eu diria que é uma carta bastante positiva, que depois dessa desconstrução aqui, desse susto que você vai tomar, né? Você vai conseguir, né, ver quais são as suas habilidades, utilizar a sua mente, sem manipulações, sem autossabotagem, né, utilizando todas as ferramentas para um bom fim, para um bom destino, tá? Se for relacionado à mediunidade, aí você tem que realmente começar a se cuidar, né? Reto pensar, reto sentir, reto agir, ser bastante responsável com a sua mediunidade para não desvirtuar ninguém, para não manipular pessoas nem situações, tá? Para não ser um falso profeta, né? Digamos assim. Tá? Porque aqui nós estamos a serviço de Deus, a serviço do Cristo, certo? Então é uma carta bastante positiva aqui no campo mental. Vamos seguir agora para o campo social, que é o campo que fala de relacionamentos e pode ser relacionamentos de toda ordem. Familiar, romântico, de trabalho, amizades, né? Olha só, nós temos a carta do diabo. Nessa carta, nessa posição, me vem a representação daquele anfitrião de festas, sabe? Daquele ser que é o senhor dos divertimentos. Me vem essa imagem. Então, no campo social, para 2022, de repente você vai estar como esse alguém, né?
que sabe ciceronear, que sabe receber as pessoas, que é um bom anfitrião, que tem todas as habilidades, né? Como eu falei aqui, todas as ferramentas no campo mental, né? Com o mago, mas que tem todas as habilidades para entreter, para divertir as pessoas, para dar prazer, né? No que diz respeito aos relacionamentos. É uma carta que vai falar sobre prazeres, né? Então, aqui você só precisa tomar cuidado, porque se você for uma figura de destaque, né, que se relaciona bem, vai estar se relacionando bem com as pessoas, em 2022, no campo material, porque é uma carta que vem falar muito do campo material, de materialização, né? Então, se você está conseguindo se relacionar muito bem com as pessoas, concretizar essas relações, né? Ser alguém com bastante foco em você, você só precisa tomar cuidado com egos e vaidades, tá? Para que você não se perca, para que você não desperte sentimentos tóxicos nas suas relações, para que você, aí aqui falar de novo em manipulação, ter cuidado com manipulação, né? Como o mago também já alertou com relação à manipulação, porque você vai estar com todas as ferramentas. E é aquela história, né? Quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Então, só tome cuidado com isso, né? As relações, elas precisam ser saudáveis, elas precisam ser equilibradas. Você pode ser bastante procurado, né, pelos outros, para ser esse senhor dos divertimentos, essa pessoa que diverte, que atrai, né? Mas faça tudo com bastante responsabilidade e sem exageros, né? Sem prisões. Todo mundo é livre. Não queira dependências emocionais, né? Essa carta aqui vem falar de dependências emocionais também. Então, em 2022, cuidado com isso, né? É uma carta de prazeres, prazeres materiais, de concretização. Então, através dos seus relacionamentos, você pode ter muito prazer, né? Ah, coisas muito auspiciosas, né? Bens materiais vindo para você a partir dos seus relacionamentos familiares, romântico, né? Ou de amizades, de trabalho, né? Mas você tenha cuidado aí para não deixar isso subir para a cabeça, né? E se achar superior aos outros, tratar as pessoas como se elas fossem suas prisioneiras e com dependência emocional, tá? Se não for para você, tome cuidado numa situação de espelho, né? Se não são as pessoas que estão se prendendo e fazendo essa dependência emocional com você, né? Te manipulando. Porque aqui pode ser você fazendo ou as pessoas fazendo com você. Certo, Caprica? Capricórnio, Caprica. E é isso, essa carta é uma carta que é relacionada ao seu signo, o signo de Capricórnio, né? Então aqui eu diria que é você nessa situação ou é você recebendo essa situação, né, como um espelho, tá? Então, cuidado para você não se pegar em 2022 em situações com os seus relacionamentos que eles te prendam, né? Que eles te prendam, inclusive sexualmente, tá? Às vezes tem, aí é para algumas pessoas, não é para todas, mas às vezes tem relacionamentos onde as pessoas elas só estão por uma questão sexual. Elas não conseguiram transcender a energia, né? Elas não conseguiram sublimar. Então elas estão presas dentro desse vício, dentro desse ego, né? Porque o que é o vício? É o exagero. Então, se for uma situação assim, você vai ter que cuidar, você vai ter que usar
bastante as suas energias, né, o seu mental, para poder não se deixar aprisionar por tais questões, né? Algo, quando ele é vivenciado sem equilíbrio, ele vira vício, né? Exagero, vício, aprisionamento, situações tóxicas, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? No campo positivo, foi o que eu falei, é você ganhando, né? Tendo prazeres materiais, né? De sociabilidade, através das suas relações, né? É um bom momento também, né? De concretização, onde você consegue lidar e com muita destreza, né? Com muita desenvoltura, né? Oferecer conforto às pessoas, oferecer os prazeres, ter o destaque, né? Se for tudo feito de forma equilibrada e para o bem, vai ser ótimo, tá? É uma carta positiva nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver se me diz mais alguma coisa. Bom, por enquanto vou deixar aqui. Mas vamos lá. Qualquer relação eu volto a falar. Ah, lembrei. Tem uma coisa aqui que me foi sugerida, eu não falei e eu vou falar agora. A carta do diabo, a figura do diabo é como professor, certo? Então, Capricórnio, o professor, ele ensina, mas ele cobra, certo? Então, ele aplica testes, ele aplica provas, e o aluno vai ter que se virar. Então, de repente, aqui no campo dos relacionamentos, vão existir situações de testes ou provas para você, certo? Então esteja atento aí, era sobre isso que eu queria falar. Esteja atento a esses testes ou essas provas que podem acontecer, tá? No campo de relacionamentos em 2022. Perdão pelo barulho externo. Bom, no campo de estudos e trabalho, cotidiano, rotina, nós temos a carta do julgamento. Essa carta do julgamento capricorniano vem me falar, ou capricorniana, né? Quando eu falo capricorniano, eu tô falando no geral, tá, gente? Ela vem me falar sobre o soar de uma trombeta que a espiritualidade vai fazer, que é um chamado, é um despertar para que você acorde. Para que você acorde, tá? Então, é um chacoalhão, assim como saiu aqui o chacoalhão da torre no campo espiritual. Essa carta ela está muito relacionada a esse momento aqui, né? Eu vejo essa relação, porque aqui também é a espiritualidade soando a trombeta, né? Te chacoalhando para que você reveja, né? Falando especificamente da casa em que a carta saiu, para que você reveja situações no trabalho, situações de estudo, situações na sua rotina, no seu cotidiano, perdão, jeito de fazer as coisas, né, no dia a dia, porque aqui é um chamado para que você reveja, é um despertar. Aí a minha intuição de novo me diz que se tem algum capricorniano ou capricorniana relacionado com questões de mediunidade, né? Que vai levar um chacoalhão, que de repente não estava utilizando a mediunidade para bons fins, com bons objetivos, né? Que estava usando a mediunidade aqui, de repente, para ganhar dinheiro só, visando só o lucro, né?
e não a contribuição para as pessoas, para o despertar das pessoas, né, a nível espiritual e para a melhoria da vida delas também, né? Ah, você vai ter uma nova oportunidade de fazer diferente, tá? Lembra que eu falei que o diabo ele é o professor e ele ensina, mas ele também vai cobrar, ele vai aplicar testes e provas. Então, de repente, aqui no seu campo de trabalho, se você tiver num trabalho com a sua mediunidade, esse chamado, né? Esse soar de trombeta, ele vai acontecer para que você faça um balanço e para que você tenha a oportunidade de fazer diferente, né? De repente, com a mesma coisa, trabalhando com mediunidade, mas de uma forma correta, né? De uma forma correta. Aqui é como uma segunda chance que o universo te dá, né? Eu falo segunda, mas na verdade é uma chance, né? Porque Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, ele não dá só uma ou duas chances. Ele dá mais de uma chance, mas até para ter essa chance você precisa merecer. Ele não vai ficar te dando uma, duas, três à toa. Se ele vê que você quer progredir, se ele vê que você quer evoluir, a situação, ela, né, o professor vai trazer o teste de novo para ver se você está preparado. E se você estiver preparado, você vai passar pelo teste. Agora, enquanto você não estiver preparado, esse teste vai vir e o padrão ele sempre vai ficar se repetindo. O padrão tóxico sempre vai ficar se repetindo, né? Então, no momento que você aprende a lição, que você faz esse balanço, que você aprende a lição, vai ser dada uma nova oportunidade de você fazer diferente. E com certeza você vai ser mais feliz, vai ter mais êxito, né? Então, no campo profissional, de estudos, de rotina, né? Tem aqui uma volta ao passado, para rever, né? Para fazer diferente. É uma oportunidade que os céus, eles oferecem, né? Para que você faça da maneira correta. Para que você entre no caminho, né? No fluxo que você de fato deve estar. E esse chamado, né? Se o que acontecer aqui foi o chamado de alguém que resistia muito, né? Na questão de aceitação de uma vida espiritual, de uma resistência com relação a outra vertente religiosa, né? Muito preso a dogmas, e por isso acontece uma desconstrução. Aqui você tem a oportunidade, né? Como eu falei, de estudar, de aprender, né? De concretizar, de materializar com a carta do diabo. E no seu trabalho, você vai poder despertar outras pessoas para esse despertar aqui que você teve. Então é uma missão, pode ser uma missão, entende? Tocar a trombeta também para despertar outras pessoas, para despertar outras pessoas que estão presas, assim como você esteve um dia, antes da casa cair. Estavam presas, ou você estava preso em fantasias, em coisas que não eram reais. E aí acontece, né, a queda de uma torre dessa, que desmorona, e é um chamamento para o despertar, para fazer diferente.
E essas pessoas que levantam dos túmulos, elas não estão mais presas e amarradas de forma tóxica, como aqui na carta do diabo, certo, capricornianos? Que leitura profunda a sua, hein? E eu sinto que é uma leitura muito espiritual, que é um chamamento muito voltado à sua espiritualidade. Se você de repente tinha um trabalho, né? Como eu falei antes, com mediunidade e não estava agindo de forma correta, não tem problema. Já dizia Chico Xavier, eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente como ele disse, mas não é possível voltar ao passado e começar do zero, mas sempre é possível o recomeço. O recomeço é parar com uma coisa e recomeçar. Essa carta fala sobre recomeço, fala sobre renovação, certo? E tá muito forte aqui, tem a ver com a sua espiritualidade, tá? Você tem todas as habilidades, você tem dons, Capricórnio. Você tem dons, né? Dons de comunicar, dons de manipular, né? De ter essa desenvoltura, de poder atender a mais pessoas, de poder despertar mais pessoas. Mas, de repente, você precisa fazer isso sem relações tóxicas, sem relações de apego, sem aprisionamento das pessoas, sem aprisionamento mental, né? Utilizar a força do diabo, porque a carta é neutra. Ela nem é positiva nem é negativa. Tudo vai depender da casa que ela caia, mas aqui nesse jogo da pequena cruz celta não tem casa negativa, né? Como em determinados jogos tem. O que é desfavorável? Não é o caso aqui. Aqui é uma energia que se apresenta no plano espiritual, que ela deve, né, se manifestar, que ela vai passar pelo plano mental, que ela vai passar pelo plano emocional, que ela vai passar pelo campo do trabalho, do jeito como você faz as coisas, e ela vai se manifestar aqui também no campo material. Então, se você, né, vou voltar a dizer, para alguns não vai ressoar com todos. Se você usava a sua mediunidade de uma maneira equivocada, é o momento, é chegada a hora de reverter isso, de usar o que Deus lhe deu para o bem, não para desvirtuar pessoas, pelo contrário, em benefício próprio, né? Desvirtuar pessoas em benefício próprio, ao seu bel prazer. Não. Esse potencial nos é dado para que a gente desperte mais pessoas. E essas pessoas vão despertar outras pessoas. Para todo mundo viver livre e não aprisionado, como aparece aqui, tá? Então, deve chegar para você essa possibilidade, essa outra chance aí de você renovar isso, tá? No campo material, olha só, nós temos a roda da fortuna. Então, sem dúvida, gente, é algo que acontece de muito contundente, né? Que te chama aqui a responsabilidade, que vai te dar a possibilidade de uma outra chance, de uma renovação, porque isso vai mudar a sua vida, Capricórnio, vai mudar a sua vida. E aqui no centro da leitura saiu a sua carta, né? Saiu Gêmeos antes e saiu Capricórnio. A roda da fortuna no campo material é muito positiva, porque ela fala da mudança de chave, né? Mudou alguma coisa, deu uma virada. Isso também foge ao seu controle, assim como a carta da torre.
Mas a carta da Torre, ela é mais contundente, ela é mais fatídica. A carta da Roda da Fortuna, ela é uma virada sem você esperar, foge ao seu controle, mas é uma mudança que está predestinada para acontecer. Tem a ver com destino aqui. Então, se você está numa resistência sem querer aceitar, né? De repente, que você estava talvez numa vertente religiosa que talvez é muito limitada, é a sua escolha. Mas eu diria que você não deve resistir. Que você tem muito potencial para ajudar pessoas. Essa carta do julgamento, gente, eu pensei numa coisa aqui agora que eu digo, meu Deus, Felice, você pensa cada coisa, mas enfim, é a minha intuição falando, eu não posso desperdiçar, porque vai ressoar com alguém aí, tá? Essa carta do julgamento, ela tem a ver com karma, tá? É como eu compreendo. A carta da Roda da Fortuna também. E aí agora, a minha intuição me disse assim, vai que essa pessoa, em outra encarnação, ela usou a mediunidade dela para corromper as outras pessoas. E nessa encarnação agora é chegada a hora dela rever isso, dela fazer diferente. Porque é uma carta que fala de karma. E aqui também tem um retorno aqui, né? E essa carta no campo material, ela vem me falar que com essa mudança de chave, você vai estar equilibrado, você vai entrar no fluxo da vida, você vai receber bênçãos. A gente chama de sorte, mas não é sorte, são bênçãos. Sorte tem a ver com acaso, tá, Capricórnio? E a gente não deve trabalhar no acaso. Nada é por acaso nessa vida. Vocês acham que Deus criou a gente por acaso? Pelo amor de Deus, né, gente? Não. Vamos abrir aí a nossa compreensão. É tudo uma questão de ponto de vista. Eu pensava assim desse jeito porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, porque eu não tinha o estudo que eu tenho hoje. É preciso estudar. Porque o professor, quem testa, ele vai aplicar a prova, ele vai aplicar o teste. Mas Deus é tão maravilhoso que ele se usa de tudo para que a gente evolua, até com as coisas que não são legais. Deus faz uso de tudo para que a gente evolua. Não tenham dúvidas disso, tá? Então, essa carta tem a ver com ciclo, né? Com bênçãos que virão, com uma vida nova também. É um arcano 10, né? O 10, se a gente for reduzir o número, a gente faz 1 mais 0, dá o número 1. E o número 1, ele saiu aqui na sua leitura, que é a carta do mago. Então essas cartas também elas estão relacionadas, né? Novos inícios aqui também, tá? Mas tudo a partir de algo que vai desmoronar. Vai te trazer um clarão, né? A trombeta ela ressoa para esse despertar, tá? Para se libertar de repente de coisas tóxicas. Se você estiver sabendo utilizar, né, a energia do diabo de forma positiva, como eu falei, de qualquer forma, é uma situação que você vai rever para fazer melhor.
certo? Para fazer melhor. É uma oportunidade de fazer melhor, porque ainda pode melhorar, tá? Vamos ver agora, Capricórnio, você com você mesmo em 2022, né? Como é que você vai estar? Vem a carta do pendurado. A carta do pendurado, meus queridos, vem falar em sacrifício, tá? Talvez você tenha uma sensação de que o tempo parou, de que as coisas não estão se movimentando, de que as coisas estão estagnadas, mas elas não estão estagnadas, é tudo um ponto de vista. É só você olhar por outro ângulo, outro prisma. Desculpa. Olhar por outro prisma, né? Então, o pendurado ele se coloca aqui, né, nessa posição, em sacrifício, justamente para que ele possa olhar por outro ponto de vista. Então, de repente, todas essas mudanças que vão acontecer, né, vão te colocar talvez num estado de tristeza, de achar que as coisas estão estagnadas, mas não se sinta assim, tá? Existe um movimento aqui disponível para acontecer. A roda da fortuna também ela vai falar de equilíbrio, de constância, né? De coisa contínua, porque se a roda parar de girar, ela cai. Ela não continua, ela cai. Aí ela para, né? Aqui tem uma parada, mas é uma parada providencial. É uma parada providencial. Talvez diante de tantas mudanças assim, você se sinta, né? Desequilibrado, sem constância, inconstante, né? É um sacrifício. De repente é alguém que tinha, né, muito movimento antes e diante de tudo isso aqui que aconteceu, vai se ver parado. Mas você não está estagnado. É um sacrifício para você ficar parado. Mas aproveite esse tempo em que talvez você fique parado para olhar as coisas sob outra ótica. Sobre outra ótica. Para olhar as coisas sobre outro ângulo, outro ponto de vista. É um sacrifício. Essa carta é o apostolado e ela está relacionada com o signo de Peixes. Então saiu aqui Gêmeos, Capricórnio e Peixes, né? Mas essa figura aqui do pendurado, ela é colocada em sacrifício e saiba que todo sacrifício, quando ele é feito a Deus, Deus recompensa, tá? Se for aqui uma questão espiritual, como eu falei, de mediunidade, esse estado aqui, né, de parar um pouco, é para que você analise, é para que você veja sobre outra ótica. E esse sacrifício ele será recompensado. Mas não espere recompensa, tá? Não espere, porque o universo ele não trabalha com barganhando, né? Eu dou isso, você me dá isso. Não. Faça o seu trabalho. Se for um momento para você meditar, se for um momento para você parar um pouco, pare. Você vai precisar dessa parada, você vai precisar desse aprendizado para que as coisas voltem a andar, tá? Então, no momento em que você estiver em sacrifício, Capricórnio, talvez parado, aproveite para ter outros aprendizados.
talvez mentais, talvez emocionais. Não vai ressoar com todo mundo, mas se tiver alguém de Capricórnio, né, que está com os movimentos limitados fisicamente, por doença, alguma coisa nesse sentido, né? Sofreu um acidente, não sei, e está tendo que ficar na cama, imóvel, não reclame. É um aprendizado para você. Aproveite para tentar estudar, para tentar ler um livro. Se você não conseguir nem pegar no livro, veja com alguém que venha ler para você, né? Que te mantenha informado acerca de algum estudo. Mas é para você ter esse momento aqui, né? De parar, de se sacrificar, para ver com outros olhos, outro ponto de vista, outros pontos de vista, tá? Você com você mesmo tem essa energia aqui em 2022. Isso pode ser também, gente, interno, tá? Talvez ninguém esteja em cima da cama, ninguém esteja tendo que ficar parado, graças a Deus. Talvez esse movimento aqui seja interno, você com você mesmo, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Essa carta também tem muito a ver com conexão espiritual, com conexão divina, né? Porque quando a gente se coloca de ponta cabeça, o sangue ele desce para a cabeça e faz uma pressão, né? Então é na cabeça, de repente, que vai ter essa pressão a nível de intuição, a nível de sinais que você vai receber, que antes você não via, que agora você vê, sonho que você vai ter, alguém que te diz alguma coisa, alguma mensagem, algo que você vê na TV, numa música, alguém na rua que grita alguma coisa que você capta e consegue fazer, ó, esse despertar, essa iluminação para uma renovação, tá? Então isso aqui pode ser interno, não precisa ser físico. E se for físico, tem essas dicas aí que eu falei, né? Para aproveitar, para tentar se alimentar de outras coisas boas e edificantes, que enobreçam o seu espírito, tá? Aqui nessa casa 7 é como as pessoas estão te vendo no ano de 2022, tá? A justiça. As pessoas, Capricórnio, estão te vendo como uma pessoa bastante justa. Perdão. Como uma pessoa bastante justa, como alguém que é bastante racional, bastante analítico. Olha que interessante, aqui pede, né, você com você mesmo, que você olhe sob outra ótica, outros pontos de vista. E aqui é como as pessoas veem. A justiça, ela sempre vai olhar da mesma forma, mas é a justiça dos homens. A justiça divina vai ter um outro olhar que a dos homens não tem. Então, talvez você, né, para as outras pessoas, represente a justiça dos homens, seja um advogado, um juiz, né? Mas internamente você está conectado com a justiça divina. Essa sim é a verdadeira, tá? Essa sim tem leis que não podem ser corrompidas. Elas não são corrompíveis. Essa carta ela está associada ao signo de Libra. Então aqui nós tivemos Gêmeos, que também é ar, Capricórnio, terra, Peixes, com a carta do pendurado, que é água, e aqui Libra, que também é ar. Fala muito do mental, né? E ela saiu relacionada bastante com Gêmeos, que também é ar, também é mental, e saiu na casa do campo mental e intelectual. Tá? Aqui é como as pessoas vão te ver em 2022.
alguém que é dotado, né, desse senso de justiça, que é racional, que tem todas as ferramentas para novos inícios, para novas atitudes, certo? Muito interessante seu jogo. Eu fico pensando que é algo muito interno, né? Um processo muito interno e muito espiritual que está acontecendo com você nesse ano de 2022, viu, Capricórnio? Algo que de repente você protelou durante muito tempo, né? Preso às suas paixões, aos seus apegos, aos seus vícios, né? E agora a casa caiu, a torre caiu e você está sendo chamado para essa proposta aí que você já deveria ter olhado, que tem grande peso espiritual, tá? Para mim aqui tem grande peso espiritual. No fundo do deck, ha ha ha. Nossa, que risada, mas enfim. Que risada não, que expressão, né? Porque não foi uma risada. Nós temos o Papa. Eu fiz ha ha ha, porque quando eu falei que a leitura tinha um apelo muito forte no que diz respeito ao espiritual, é porque o Papa ele é uma figura muito espiritualizada. Muito espiritualizada. Né? É essa figura do clero que recebe as intuições, né? Tem o poder de ser o representante do divino na Terra, né? Tem essa representação, esse arquétipo, e que aconselha pessoas, né? Desperta as pessoas também espiritualmente. E essa carta, ela representa o signo de Touro, que como você, Capricórnio, é um signo do elemento terra. E essa carta também, ela fala sobre casamento, sobre compromisso. Então, eu pensei agora, será que você... Lembra que eu falei do Senhor dos Divertimentos? De repente você precisa passar desse estágio de Senhor dos Divertimentos para esse estágio aqui, que é alguém que desperta as pessoas espiritualmente. Eu falei disso aqui também no julgamento, lembra? Despertar as pessoas. Você está sendo despertado para despertar as pessoas. Tá vendo como o tarô se relaciona, gente? É incrível. Me surgiu também, aí só vai ressoar com alguns. De repente você é alguém que realiza casamentos. Um pastor que está vendo toda a sua crença ser abalada, né? Por um contato maior, a espiritualidade está pedindo um contato maior com você. E você está tendo, né? Todo esse abalo aqui para poder chegar aqui, ó. Para verdadeiramente assumir o papel de alguém que desperta as pessoas, que chama as pessoas para um compromisso. Mas antes de chamar as pessoas para um compromisso, você deve firmar o seu compromisso com a sua espiritualidade, que a gente espera que seja uma espiritualidade benéfica, né? Olha só que interessante. E para as pessoas, você é tido como alguém justo. Alguém justo, alguém que é equilibrado, alguém que faz justiça. É assim que você se mostra, é assim que as pessoas te veem. Mas internamente aqui, ó, você está passando por uma grande reforma, Capricórnio, íntima, interna e espiritual, tá? Acho que o forte da sua leitura é esse. Você precisa firmar um compromisso com a sua espiritualidade
Não dá mais para continuar da maneira como estava. Porque a trombeta, meu amigo, ela tocou. Claro que você tem livre-arbítrio para dizer, Felícia, eu não quero nada disso, tá? Não concordo, não quero, eu tenho o direito de não aceitar. Tudo bem, tem, realmente. Mas é por sua conta e risco. Porque normalmente quando a gente resiste, quando a gente não aceita a nossa missão, a nossa vida fica amarrada, gente. Ela não anda. É o seu livre-arbítrio agora, tá? Ok. Ok, Capricórnio. Para mim, uma leitura bastante profunda, né? No que diz respeito, como eu falei, às questões aí de contato com a sua própria espiritualidade, tá bom? Vamos aqui a uma mensagem do livro Vigiai e Orai, pedindo a boa espiritualidade que nos ofereça. Filhos, perdão. Educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças que cada espírito tem o seu próprio caminho. Educa os teus filhos e orienta-os, mas não esqueças que eles têm o seu próprio caminho. Educa os teus filhos, mas não esqueça que eles têm o seu próprio caminho. Cada um tem, né? Outra carta que tem pessoas aqui, ó. Educa os teus filhos, mas não esqueça que eles têm o seu próprio caminho. Cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los nas experiências que devem vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do seu próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura, desde cedo, iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá, ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Para mim, grandes relações com a sua leitura, tá, Capricórnio? Se você não tiver filho, possa ser que não seja filho, possa ser que sejam sobrinhos ou crianças que você conhece. Lembra que eu falei de não desvirtuar as pessoas? Estou fazendo as relações aqui com o que eu disse, né? Mas sim colocá-las no bom caminho. Essa carta aqui é uma carta que também tem a ver com reencarnação, viu, gente? Se não tiver crianças ao seu redor, podem ser alunos. Lembra que eu falei que o diabo é o professor? Talvez você seja professor. E aí? Você está sendo só professor ou você está sendo educador dos seus alunos? Você está sendo só professor? Você está sendo só educador? Ou você está sendo mestre dos seus alunos? Percebe a diferença? E quando aqui eu quero chamar a atenção que quando aqui fala sobre a questão do trabalho, ninguém aqui está enaltecendo o trabalho infantil não, tá, gente? Mas aqui diz, o trabalho para a criança é o complemento natural da educação. E no sentido de ensinar a criança que ela precisa se esforçar. É a lei do trabalho, é uma lei divina também.
O trabalho enobrece e dignifica o homem. Então não é nada demais você pedir à criança da sua casa, né, ou na escola, arrume seus livros, arrume seus brinquedos, me ajuda a limpar aqui a mesa e faz isso de uma maneira leve, divertida, a criança vai adorar, de uma maneira lúdica. Não deixa a criança como se você fizesse tudo e ela não tivesse que ser útil, sabe? Porque ela vai aprender sem esses conceitos e vai crescer uma pessoa preguiçosa, sem querer ajudar ninguém, sem querer fazer a sua parte. A mão dela não vai cair, não. Você não vai, óbvio, colocar uma criança para acender um fogo, né? Que é perigoso, para cortar uma coisa com faca. Você não vai fazer isso. Mas diz assim, ah, vamos me ajudar a colocar a mesa? Não vai dar coisas, né? Se ela for muito pequena, não vai dar coisas quebráveis para ela segurar, nem pesadas. Mas, ah, me ajuda a colocar o paninho na mesa, né? O jogo americano lá. Tá bom? Então é isso, Capricórnio. Eu fico por aqui. Leitura muito profunda, muito espiritual para você. Te desejo um ótimo 2022. Que a sua estrela brilhe e te guie. Lembrando, sempre voltada aí para o Pai, tá? Para o Mestre Jesus. Ok? Grande abraço, fica com Deus. Até.